Sejam bem-vindos a mais um bate-papo Liderança Feminina. Hoje a nossa convidada é Solange Pereira. Seja bem-vindo, Solange. Muito obrigada, Márcia, pelo convite. É um grande prazer estar aqui no seu canal. Prazer é nosso. Você poderia começar contando um pouquinho sobre você, o que você faz atualmente, seus projetos? Claro, eu tive uma passagem pela iniciativa privada, né? Trabalhei em grandes corporações por mais de 26 anos, né? E há quase um ano eu estou atuando agora como consultora, né, no desenvolvimento de mulheres, né, e consultora na parte de gestão de conhecimento em comércio exterior, né, com mentorias, com treinamentos e com diagnósticos para empresas também. Mas esse período que eu passei em liderança nas grandes corporações, atuei por 15 anos, né, na última empresa, na empresa Companhia Siderúrgica Nacional, onde tive a oportunidade de gerenciar uma área, e também atuei em mais 3, 4 empresas aí ao longo desses anos aí, e em alguma delas também na liderança. Você poderia compartilhar para a gente alguns grandes desafios que você, nessa trajetória, você enfrentou? Sim, uma das coisas que a gente sempre fala na liderança feminina, e não mudou muito, né, Márcia, é que nós temos sempre que provar mais, né? Então, quando a gente compara uma liderança masculina com uma liderança feminina, ainda o mercado exige da mulher ela apresentar mais resultados, ela sempre provar mais que ela é capaz de estar naquela posição. Começa já antes, nas pessoas que querem alcançar essa liderança, né? Até porque as mulheres, elas se cobram muito, né? Então, às vezes, elas precisam estar 110, 120% para se considerar preparada, enquanto os homens não, eles são mais arrojados, né? Então, eles podem não ter 100% dos requisitos, mas eles já se consideram pronto e correm atrás daquilo que precisa. Então, esse é um dos desafios, né, que eu vejo de uma forma geral. E na posição de liderança, o desafio principal que eu posso dizer para vocês é controlar, né, a parte do que é você controlar resultados e metas, que é aquilo que você tem que atender à empresa, e também olhar a equipe, né? Então, hoje, um líder, e não é diferente das mulheres que, além de ter as atribuições nas empresas, elas também têm, né, na sua vida pessoal, uma carga muito maior, ela precisa estar focada nesses resultados, mas ter um tempo para olhar para a equipe, né? Para conversar com o time, para dar feedback, para acompanhar e ser uma facilitadora de carreira. E esse é um grande desafio, porque falta tempo para fazer tudo isso, né? Falta tempo. Então, nesse ponto aí que eu vejo, né, administrar o tempo com esses dois olhares, né, um olhar de uma liderança humanizada, né, e a mulher tem atributos para isso, viu? Que eu gostaria de deixar aqui, né? Nós temos até como mães, né, como administradora dos nossos lares, são atributos que são importantes na liderança. Isso a gente tem que lembrar e trazer também na hora que você estiver no cargo numa grande empresa, né? Trazendo essas habilidades que a gente aprende como mãe, como gestora dos nossos lares também. Muito bem. E você, nessa carreira, né, nas organizações como líder, que facilitador seu você pode destacar para a gente, que te ajudou a enfrentar os desafios? Eu tive alguns líderes homens, né, que eu respondia, que foram, de fato, facilitadores, e de uma forma diferente, tive líderes mulheres. Isso é bem interessante. Alguns líderes homens, eu tinha um diretor, em uma das empresas que eu trabalhei, Márcia, que ele me pedia algo, eu levava exatamente o que ele me pedia, aí ele vinha e me pedia algo a mais do que ele tinha inicialmente falado. Então, aquilo me incomodava, né? Porque eu falava assim, eu não queria que ficasse faltando nenhuma informação, algum documento, alguma coisa que ele estivesse precisando ali. Então, aquilo para mim, no primeiro momento, até fiquei chateada, porque ele não foi claro no que ele queria. Mas depois, com o decorrer do tempo, eu percebi que isso me fez me preparar além, né? Entregar mais, né? Então, eu posso dizer que ele foi um facilitador na minha carreira nesse aspecto, né? Outros, tive um líder judeu, né? Um diretor judeu também, que me ajudou muito, sou muito grata a ele.
que ele era muito rápido, muito inteligente, e eu tinha que adequar a minha fala para ele me dar atenção. Então, essa é uma outra dica que eu queria dar para as mulheres, né? Observa quem é o seu interlocutor, a forma que ele age, como ele fala. Às vezes a gente precisa ser mais objetiva, menos detalhista na hora que você vai passar uma informação, né? Dependendo do seu interlocutor. Já tem interlocutor que ele gosta de mais detalhe, que ele gosta de embasamento. Esse exemplo que eu estou colocando, né? Eu sempre começava com o resultado com ele e depois eu explicava o como. Porque se eu começasse explicando como, ele não tinha paciência para mim ouvir. Então eu entendo como um facilitador. Agora, as mulheres, elas foram diferenciais, né? Elas me ajudaram mesmo, me orientaram, né? Tive duas grandes líderes que eu tive a oportunidade de trabalhar, assim, como pares, né? E eu posso até falar o nome delas, Mônica Marcondes, né? E Eliana Jardim, que elas me ajudaram muito, orientando mesmo, dando dicas, me observava nas reuniões, né? Me apoiava na construção de metas, inclusive com orientações do que era interessante eu participar, que tipo de workshop, que tipo de treinamento. Então, eu compartilhava situações que eu tinha com algum colaborador e elas me apoiavam numa visão com mais experiência. E eu acredito muito, né, nesse aspecto, que uma liderança feminina, quando ela tem um olhar para apoiar outra mulher, né, ela sobe e leva mais uma. Ela passa a ser uma mentora, né, uma facilitadora daquela mulher que quer estar alcançando aquela posição, né? E falando em compartilhar, tem alguma lição aprendida que você possa trazer para a gente, para inspirar outras mulheres? Sim. Primeiro, acredite em você. Não deixe nenhuma situação, nenhuma pessoa dizer que você não possa fazer. A mulher, ela tem condições de fazer o que ela quiser fazer, né? No decorrer da minha trajetória, eu tive pessoas que me inspiraram, mas infelizmente também tive pessoas que tentaram me jogar para baixo. E ter essa certeza de que eu podia executar, que eu podia estar naquela posição, fazendo o meu melhor, não fugindo dos meus valores, né? Esse é outro ponto que eu acho importante, que foi fundamental para mim. Tenha muito claro os seus valores e não se afaste deles, né? E acredite em você. Se tem alguma situação que você se sentiu incapacitada para fazer ou sentiu medo, vai buscar ajuda, vai buscar informação, vai buscar conhecimento, vai fazer um benchmark, vai buscar aí dicas, mas não desista. Não desista, porque apesar de ter algumas pedras no meio do caminho, né, Márcia, tentando fazer a gente parar, mas a gente tem que olhar no espelho, olhar para a mulher que a gente se transformou e está em transformação e saber que nós podemos chegar lá. Como que foi o seu plano, né, de gestão do conhecimento pessoal? Eu vejo assim, para mim o que foi importante foi montar um mapa, vamos chamar assim, de conhecimento. O que eu tinha e o que faltava, né? Não só pensando no conhecimento técnico, Márcia, pensando aí nos soft skills, né? Mas nos hard skills também, né? Então, o que eu precisava adequar no meu comportamento, quais eram as habilidades que eu precisava desenvolver, né? E você está, de fato, ouvindo outras pessoas e participando, né? Participando de grupos das áreas que você atua, isso é muito importante. Não só a carreira, pensando aí no padrão acadêmico, né, de formação, mas essas trocas, né, onde isso tem um resultado muito importante na carreira, porque não, determinadas, as lições aprendidas, né, vamos chamar assim, a troca de experiência, ela é muito valiosa, ela nos antecipa. E por último, assim, o que me ajudou muito nesse mapa, né, de conhecimento que eu montei para minha carreira, foi pensando no futuro. Então, tenha uma visão visionária da sua área. O que ainda não aconteceu, né? O que está faltando dentro do seu segmento, que você atua. Sempre pense lá na frente.
É. né? E busca informações para isso, né? Você poderia contar para a gente um pouquinho se você teve alguma discriminação por ser mulher, né, nesse mundo machista que a gente vive? Infelizmente, sim. As mulheres, além de elas terem que provar mais que elas são capazes de estar naquela posição, eles olham primeiro para a gente como mulher e depois como profissional, né? Eu já tive situações, vou te dar 2 exemplos aqui, que eu acho que materializa essa questão. Eu ia para uma reunião com outras meninas que trabalhavam comigo, né, outras mulheres, e algumas brincadeiras, né? Como assim, nossa, como que nós vamos fazer reunião com tanta mulher bonita? Esse tipo de coisa. Parece inocente, Márcia, mas prova que primeiro está olhando para você como mulher e não como profissional, né? Eu acho até que a postura dos homens, em alguns momentos, não é algo que eles identificam como algo machista, mas acontece, né? Outra coisa que está aí nas pesquisas, né, e é um fato, participei de reuniões de liderança onde, por exemplo, tinha 15 líderes, 3 mulheres. Então, não tinha uma preocupação de, na hora que uma mulher saísse, repor com outra mulher, ou buscar, pelo menos, alternativa de mulheres naquela posição. O homem sempre foi visto como mais forte, né? Com uma visão mais racional, né? Para tomar uma decisão mais firme. E isso não é verdade, né? Cada ser humano, seja homem ou mulher, tem as suas características, e a mulher ela tem total capacidade de ser lógica numa decisão e trazer resultados para a empresa, né? Ainda temos uma sociedade, né, e vamos falar de um público específico nas empresas, ainda machista, né? Infelizmente, eu acho que estamos avançando para isso mudar, né? O que torna mais desafiadora a posição da mulher em cargos de liderança, né? Infelizmente, isso gera, às vezes, mulheres querendo se tornar num perfil de homens, que também é errado. Também. Né? A gente tem que ser quem nós somos e fazendo o nosso melhor da nossa forma de ser, né? Cada um com a sua maneira. Esse é um ponto que as mulheres devem sempre observar. Legal. E assim, para a gente já estar seguindo aqui para o nosso final do nosso bate-papo, né? Que mensagem você daria, né? Porque dicas você já deu bastante dicas, né? Que mensagem você poderia deixar para o nosso público? Sim, primeiro, mulheres, se vejam naquele cargo, né? Primeira coisa, olhe para aquela posição e se veja sentada naquela cadeira. E traça um plano para você chegar lá. Invista em você, né? Com estudos, né? Como eu falei, pense e converse com pessoas que estão na posição. Avalie o que está faltando para você buscar e ir atrás nesse conhecimento. E, por último, como eu tinha comentado, Márcia, não deixe de acreditar em você. Então, saiba que você é capaz, né? E se veja naquele lugar. Era isso. Muito bem. Muito obrigada para a gente estar aqui batendo esse papo gostoso. Muito obrigada a você, Márcia. Foi um privilégio estar aqui com vocês. Estou à disposição, tá? Também de outras mulheres que assistirem, quiser trocar alguma ideia, quiserem uma dica. É sempre bom ajudar outra mulher. Obrigada mesmo, viu?